Fala, querido! Muito boa noite, muitíssimo boa noite para você que nos assiste de qualquer lugar desse planeta. Muito bem-vindo ao nosso FQ Show de hoje, que está sensacional. Mas antes da gente começar o programa de hoje pra valer, eu quero pedir para que você compartilhe o link com todo mundo, para que você mande a sua pergunta no chat, fale de qual cidade você está nos assistindo essa noite e não se esqueça, se inscreva no canal, clica aí no sininho das notificações, porque está começando o FQ Show pra gente começar lá em cima, em altíssimo astral, Celso The Frame! Yeah! A gente vai fazer então, galera, uma versão nova aí da Marcas de um Templo. Marcas de um tempo, momentos que se foram. Restam lembranças, suas palavras foram lançadas, mas poucos entenderão, poucos aceitarão. Marcas de um tempo, momentos que ficaram, restam esperança, suas sementes foram lançadas, é tempo de colher, tempo de sonhar. Seu povo não
querido, fala querido, fala querido. Muitíssimo boa noite para você que está no seu lar, você que está na sua residência, de todo o planeta nos assistindo, de todo esse universo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo em riba? Tudo em riba. Boa noite para nossa grande equipe. Fala querido, fala banda demais. Tudo bem, gente? Sonzeira pesadíssima, aumenta o som que é rock do Valeu, bom. Cecel. Galera, muito show aí com a gente. Tudo bem, gente? De boa, tranquilo. Estamos aqui Já com a vamos galera da voltar, pesada aqui. já vamos voltar aí na galera da banda para apresentar a banda inteira, mas antes eu quero falar com você, isso mesmo você, jovem mancebo, jovem novilho que está nos assistindo de todo o Brasil varonil? Brasil baronil ou Brasil varonil? Pode ser o varonil, então. Brasil varonil, você que não é da época dessa Dita gíria palavra. popular, dito popular, você que não assistia, você que nunca rebobinou uma fita na sua vida, Você que nunca viu a TV Colosso. você que não dependia dos filmes da sessão da tarde, você que não é desta época, você que nunca inseriu um disquete no seu PC, é ou não é? Não sabe. O pessoal nem tem PC mais em casa, Não. né? Já tá tudo, a gente já tá das antigas mesmo, né? Ixi. Mas é isso aí, você que está assistindo de todo o Brasil, nos acompanhando pelo seu smartphone, pela sua Smart TV, nos acompanhando, seja lá de qual aparelho conectado à internet, aproveite para deixar a sua pergunta, a sua mensagem no chat, porque hoje o nosso assunto, nós temos um tema quentíssimo, é isso? Quentíssimo, atualíssimo. Daqui E a os pouco nós vamos... cultos. E agora? Você que está, É não. assim como nós, muito triste, sentindo muita falta da aglomeração, aleluia. Você que está querendo, com saudade do seu barracão, da igreja, da dita igreja, chamada igreja onde você congrega, não desgruda o olho da tela aí, que hoje nós vamos falar a respeito das leis que estão tramitando, da batalha política que está acontecendo aí para que tudo volte aos conformes. Nós não sabemos se vai voltar ou se não vai voltar, mas para que todos os efeitos você esteja preparado e em paz para a volta do nosso Salvador. E se ele não voltar, nós estamos torcendo para que as coisas voltem ao normal. Ao normal, acho que nunca mais vão voltar, né, Marcelo? Acredito que nunca mais voltarão ao normal, mas nós estaremos aqui, esperando. Mas a gente está correndo e trabalhando muito. Aleluia. Amém? Nós queremos dar boa noite também para a nossa falaquita do dia, Melissa Novosati. Boa noite, Mel. Olha só quem tá na área no Fala Querido Show. Boa noite, pastores. Boa noite, você que está assistindo o nosso FQ Show, aproveitando a sua segunda-feira. Estou aqui na nossa FQ Store para mostrar para vocês os nossos produtos, as nossas novidades. E nós temos aqui, olha só, as nossas canecas. Essa caneca super linda, MH, com a nossa logo do alvo. Temos canecas, temos cadernetas para você anotar, temos squeezes, temos várias coisas. E nós temos aqui também, desse lado, na nossa vitrine, expondo na nossa vitrine a coleção Colors. E também temos essa camiseta super linda com o strass toda detalhada. E para você que quer saber mais sobre esses produtos, para você que quer adquirir um desses produtos, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que está passando aí na sua TV, aí embaixo está passando. Entre em contato para adquirir um desses produtos, para você saber mais informações sobre os produtos. Estaremos enviando fotos e tudo que você precisa saber. Lembrando que, posso falar da promoção? Pode falar, deve falar. Nós estamos com todos os nossos moletons, aproveitando esse frio que está chegando. Você sabe, né? Curitiba não brinca com frio. Curitiba vem que vem com frio. Então, para você aproveitar, todos os nossos moletons estão com 50% de desconto, metade do preço. Você não pode perder essa promoção incrível. Mel, falando em promoção e falando em frio para quem está em casa com frio, assistindo a nossa live, está com fome na região de Curitiba. Nós temos também a solução para você, mas é claro... Você não perde, não perdia por esperar. Você pode também mandar mensagem por esse número que está passando para ter acesso ao nosso Alvo Delivery. Nós temos um cardápio recheado, um cardápio completo para todos os gostos. Temos hambúrgueres, pizzas, pastéis. Temos uma novidade, que é o kit churrasco com carnes maravilhosas para você aproveitar, assistir quentinho aí o seu FQ, esse programa maravilhoso. Também, né, de barriga cheia, né, gente? Porque, convenhamos, né, a gente também merece comer, né? Ninguém é de ferro. Então, aproveitem, peçam um novo delivery, temos várias opções, o cardápio é mandado para você e você pode escolher. E tudo isso você vai receber com segurança, com os nossos motoboys que estão devidamente higienizados, com álcool em gel, importante.
site. No conforto da sua casa você recebe tanto os nossos produtos como também o seu delivery. E olha só, para você que quiser conhecer e saber mais a respeito da FK Store, nós temos as tags das redes sociais passando aqui embaixo e você pode se inteirar e se antenar também de todos os nossos produtos, camisetas, squeezes, moletons, agendas e tudo mais. E para você ficar ligadão, a gente tem um teaser rápido para te passar dos nossos produtos FQ. Dá só uma olhada. É isso aí, então, pelas tags das redes sociais aí você pode acompanhar tudo o que você precisar e o que você quiser também da FK Store. Fala, queridos! Muito boa noite, galera da banda, tudo bem, gente? Uma salva de palmas! Tudo bem, gente? Show de bola. Celso nativa novamente, Isso aí. rock and roll na veia. Queria que você apresentasse a banda pra gente. Então, galera, é o seguinte, quando você fez o convite, a ideia era trazer Stauros e depois, poxa, tô passando por um problema lá, criança, aí com esse problema da pandemia aí e tal, o pessoal resolveu ficar mais reservado, daí pensei, pô, Maestá, aí a galera também tá naquela dificuldade, então eu consegui uma galera muito louca. Esse pessoal aqui é a galera que a gente tem tocado junto no louvor lá da Gólgota, e eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem aqui. Vai lá, Niltinho. Olá, galera, meu nome é Newton, sou lá da comunidade Gólgota e é um prazer estar aqui com vocês. Newton na guita. É isso aí. O Baixolão. Osés, que também toca com a Stauros, tá aí quebrando um galho, O ajudando Zé a estava gente. semana passada com a gente também, né? Freguês, é da casa já. Ele é da Decápolis, né, a tua banda? Metápolis, nossa, tanto tempo que eu não falo nesse nome. E tá aqui Efrata, justo? G, batera da Efrata, também toca na Gólgota, tá com a gente. Você também tá na Efrata, né? É? Aí, ó. Se apresenta aí, vai. O Efrata veio junto e trouxe o Celso hoje. Hoje o nesta Efrata noite. veio com o Celso aqui. Meu nome é Alan Pavani, sou guitarrista das bandas Efrata e Azohag. Muito legal. Isso aí. Celso mandando... Quanto tempo na estrada, quanto tempo de rock and roll aí, Celso? Bom, eu comecei em 89, minha primeira banda em Foz do Iguaçu, e dali foi Stauros e estão aí, até hoje. Legal. Quase 25 anos. Você está com um trabalho ativo novamente, né? Você reativou um trabalho também ali pelos canais, também está usando YouTube ali. Para o pessoal que quiser te achar nas redes sociais, achar seu canal no YouTube e nas redes sociais. Bom, eu tive uns 6 anos assim inativo com o meu canal do YouTube, agora eu estou voltando a criar conteúdos e tá lá, Celso Defrem, né? E o user, tracinho lá, Celso Defrem, você vai me encontrar bem fácil. Legal. Daqui a pouco a gente volta com um papo aí, uma conversa com o Celso e conversa com a banda também. Mas vamos de som. Qual que Vamos rola lá, então. agora? Eu queria cantar uma música agora que inclusive é do Iavé, o vocalista André Leite, uma das referências mais fortes que eu tenho aqui no Brasil de vocalista. Ele, inclusive, grande amigo meu. Outro dia estive no telefone com ele, e porque eu estava convidando ele para o meu projeto Vox Heaven, e nesse dia ele me contou o testemunho dessa música que eu vou cantar agora para vocês, Deserto. Fala de uma pessoa muito íntima dele, uma pessoa querida que eu não lembro se é parente ou amiga, mas que estava passando por um problema infernal na sua vida, e o André Leite, ele compôs essa música. Ele fala que Jesus Cristo passou pelo deserto, mas ele venceu, e hoje é a nossa vez, e nós temos que crer que em Cristo Jesus nós venceremos esse deserto. Essa é a mensagem.
meio às flores secas em um campo aberto, existe um deserto no peito da multidão, onde a canção que toca é o silêncio, almas seguras nas mãos da solidão. Mas foi no deserto que ele venceu também. Hoje é sua vez. Deus vive em você. Retorne o Rei em majestade. Todo joelho ao chão ante o nome do Senhor. Eis o reino esperado, justiça, alegria e paz, divina redenção. A aflição, imerso em nuvens negras, o suor virou sangue, o manso teve a visão. Na sequidão surgiram oásis, mas a sede da alma findava com a oração. Mas foi no deserto que ele venceu também. Hoje é sua vez. Deus vive em você. Retorne o Rei em majestade. Todo joelho ao chão ante o nome do Senhor. Eis o reino esperado, justiça, alegria e paz, divina redenção. Divina redenção. É isso aí, querido! Se você ainda não compartilhou com todo mundo que você conhece esse link, manda para todo mundo, para todos que você conhece, porque nós vamos entrar no tema de hoje
E nós temos no programa de hoje convidados especialíssimos no assunto. E eu quero com muita alegria apresentar para vocês os nossos convidados. Pastor Red Bull, muito boa noite. Uma salva de palmas, pastor Red Bull. Boa noite. Prazer muito grande estar com vocês. Fala, querido! Eu estava dizendo. Aí, que legal. E eu quero apresentar também nosso querido deputado estadual que está nos dando a honra da sua presença aqui, Gilson de Souza. Muito bem-vindo, deputado, boa noite. Boa noite a todos. Uma alegria poder estar com vocês, conhecendo esse povo bonito. Só tem gente querida aqui. Parabéns. Muito obrigado, deputado, com voz de locutor, que é isso, Pois né? é, você viu só? Meu Muito boa Deus. noite. Ó, eu não consigo. Já fez rádio, deputado? Eu faço mais programas assim, Programas, né? pronto. Aleatórios. Tá mais do que explicado. Uma salva de palmas para quem não estudou a pauta, não sabia que o deputado fazia rádio, fazia programas, tá vendo? Olha aí. O pastor Red Bull acabou de falar um Fala Querido, ele falou que era o sonho dele soltar um Fala Querido, só que o microfone estava desligado. Fala, pastor, fala. Inclusive, agora eu estou preparado, né? Isso aqui é um momento de conscientização no programa Fala, Querido. Por favor, você que está nos assistindo, se conscientize, permaneça com a máscara. Mas eu estava desesperado. Fala, querido! Pastor Red Bull, que já é quase da casa, né, pastor Red Bull? Tá sempre aqui com a gente. Uma alegria. Obrigado, pastor Cecel, pastor Marcelo, né? Mandamos aqui um beijo no coração do bispo Rafael, querido, né? Nós amamos essa igreja, amamos esse lugar e com certeza, né? Há muitos dias a gente vinha falando de poder estar junto com vocês no programa e, obviamente, né? Um tema extremamente atual, né? Falarmos dessa crise que está tomando o coração de muita gente. E para isso, né, pastor Cecel, eu trouxe alguém que tem mais autoridade para falar do que eu nessa área. Então, gente, ó, tem 3 pastores, aliás, tem 4 pastores, tá? Porque o deputado também Gilson, pastoreava. o deputado Gilson, 3º mandato já como deputado estadual do estado do Paraná e é pastor, né? Mas está afastado em virtude da política. Mas então, mas vamos dizer assim, né, Marcelo? Estamos em 3 pastores e 1 deputado. Então, aquelas perguntas difíceis, aquelas chatas, vocês fazem para Você ele. joga pro deputado, e aí, né? quando for coisa legal, bonitinha, ei, liga aqui, Red Bull. Mais ou menos assim, você puxa o pino da granada e joga na lança, mão de né? alguém. Batata quente é coisa do passado, agora você solta o pino e lança. É isso aí. Então, querido, para você que ainda não sabe, o nosso tema de hoje é e o culto? E agora? O que vai acontecer? Então, mande as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no nosso chat, que a nossa querida Falaquita vai estar respondendo. Aliás, estaremos respondendo e ela estará lendo as perguntas para nós. Pastor Cecel, vamos lá. Pastores, já vamos logo para cima, né? Eu acho que assim como nós, vocês devem estar desesperados também pela volta da congregação, da reunião, né, em corpo. Nós sabemos, principalmente para nós que cuidamos de pessoas, que tivemos a decisão de vida de cuidarmos de pessoas e sabemos quanto é difícil ficar longe das pessoas, ficar longe da ovelha. Eu não sei que lado que é mais difícil, né? Aquela verdadeira ovelha ficar longe do pastor ou o pastor ficar longe da ovelha. Vocês sabem que hoje nós à tarde tivemos, né, infelizmente, acompanhamos um sepultamento de uma criança. Eu fui visitá-los, né? Na verdade, a gente ia para um velório e quando chegamos lá, soubemos que nem o velório poderia acontecer. Eles não tiveram nem tempo de velar a filha deles, né? Infelizmente, por conta da doença do momento. Você vai nos ouvir muitas vezes falando a respeito da doença do momento, porque o YouTube está cerceando todas as vezes que é falado, né, o nome da doença, né, ou a sigla da doença, ou o efeito global da doença. O YouTube ou as plataformas estão restringindo o alcance dos vídeos. Então, vocês vão ouvir muito a gente falar a respeito da doença do momento. E essa família não teve nem a oportunidade de velar a sua filha. Isso foi muito triste, tanto para a gente, quanto, claro, quanto mais para a família. E nós todos estamos muito tristes por essa situação. E a pergunta de todos, né, todos os cristãos, todos aqueles que estão acostumados a se reunir como congregação, né, porque a gente está desesperado, não sei, a gente não pode falar de todo mundo, mas a gente está desesperado, né, de vontade de estar perto das pessoas. E a pergunta que não quer calar: e o culto? E agora? Como é que estão as igrejas, vocês que estão acompanhando de uma forma mais ampla, né? Como é que está
como é que no estado do Paraná as igrejas estão se movimentando? Eu sei que tem questões de decisões por municípios, não é o estado que decide. Como é que está funcionando isso? Pastor Cecel, antes de até entrarmos diretamente na tua pergunta, eu tenho certeza absoluta que vocês estão vendo, através das redes sociais, através da televisão, é algo muito complicado, né? Até porque eu convidei o pastor Gilson para estar conosco hoje, o nosso deputado aqui representando, porque ele tem nos defendido lá na Assembleia para uma demanda estadual. Porque os pastores nos perguntam, eu aqui como representante do Conselho de Pastores e Ministros do Estado do Paraná, que é o COMEP, do Núcleo de Comunhão Pastoral, que é um núcleo local, as pessoas têm me procurado, pastores, né? Têm nos procurado, né? Eu sou apenas um dos representantes, nós somos uma equipe representando muitos pastores aí no estado do Paraná e na cidade de Curitiba, e eles têm nos perguntado e nos procurado, porque, na verdade, eles olham na televisão. Poxa, mas o cidadão abriu a igreja lá no litoral, pastor Gilson, né? Ah, mas o outro lá no interior do estado abriu a igreja. E aí fala, mas e Curitiba, como é que fica? Tem gente que está aqui do nosso lado, né? Talvez aqui no município de Piraquara, talvez em Pinhais, e a legislação do prefeito naquela cidade tem uma outra autonomia. Mas antes de entrar na questão da autonomia, que eu gostaria que o pastor Gilson e o nosso deputado pudessem trazer com mais clareza para todos vocês que nos acompanham aqui na programação do Fala Querido nessa noite, é nós entendermos como cristãos algo muito claro, Cecel. Eu tenho visto o bispo Rafael bater nessa tecla, tenho visto vocês, pastores do Alvo, baterem nessa tecla. Nós precisamos ter algo muito claro. O nosso Deus é maior do que esse problema que nós estamos vivendo. Eu não vou citar aqui o nome, né? Mas é algo que, querendo ou não, tem nos importunado. Porque, querido, vamos falar a verdade? Eu adoro quando vocês falam aqui na Alvo, esse é prédio. Isso aqui é um prédio, né? Barracão. Isso aqui é um barracão, né? Na verdade, é o quarto dos filhos, né? Isso. Vocês gostam de falar? E eu acho extraordinário, porque hoje, mais do que ninguém, pastor Cecel, amigos com templos com 5.000 lugares, 2.000 lugares, estão na mesma situação de pastores que têm uma pequena comunidade aí na cidadezinha pequena com 30, 40 lugares. Porque legislação legal para reabrirmos os templos, né? E aí depois a gente pode até entrar num outro assunto que eu gostei do tema, né? E o culto. Mas eu gostaria de tratar também depois aqui. E aí, após essa crise, o que vai ser a tua igreja, né? Então eu queria que o pastor Gilson complementasse para a gente sobre essa regulamentação, né, pastor Gilson? Na verdade, quero cumprimentar novamente a todos que estão nos assistindo, também cumprimentar o pastor Cecel, pastor Marcelo. Eu tenho ouvido muita gente dizer, de uma forma até de nos criticar, e dizer, mas vocês podem fazer oração em casa, mas vocês podem servir a Deus em casa. Isso são pessoas que não conhecem o que é ser igreja. Perfeito. Igreja é muito diferente disso. Nós não conseguimos ser igrejas sozinhos. Eu não consigo ser igreja sozinho no meu quarto fechado. Nós temos a necessidade de nos congregarmos. Nós temos necessidade de estarmos juntos. Necessidade de conversar uns com os outros, abraçar, sermos ouvidos, falar. E as pessoas às vezes não conseguem entender. Ser igreja não é só falar com Deus, não é só relacionar-se com Deus na vertical, mas tem o relacionamento horizontal. E nós aprendemos a ser igreja desta forma. Então, muita gente está sofrendo neste momento, muitas igrejas estão querendo voltar a congregar, a estarem juntos, né? Eu tenho ouvido aí muitos conselhos de pastores, conselhos que representam milhares de igrejas, e na maioria, todos querem voltar. E a igreja também é um pronto-socorro para aqueles que estão aflitos. Estamos vendo essa crise que está tomando conta de muita gente, mas muitos não estão percebendo uma doença, uma crise maior, né, que está acontecendo nas famílias.
né? Eu até tenho uma bandeira que está aqui na minha camiseta, todos contra a pedofilia. Talvez muita gente não saiba, as emissoras de TV, de rádio não divulgam, mas a quantidade de crianças que estão sendo abusadas nesse momento. Normalmente a criança abusada, ela é abusada por pessoas próximas. E, infelizmente, crianças estão nas mãos dos seus algozes nesse momento. E nós precisamos entender que a igreja tem um papel fundamental de proteger as famílias. A igreja era o lugar onde as pessoas vão lá para abrir os corações para nós, pastores, quando tem um filho que está nas drogas, alguém com problemas, uma criança abusada, né? Uma professora da escola bíblica pode observar quando uma criança está dando sinal do abuso. E a igreja precisa estar de portas abertas para atender as pessoas nessas situações difíceis, de depressão, né? Eu tenho falado com pessoas idosas, a minha mãe é uma delas. Minha mãe não vê a hora de voltar para a igreja, ela sente necessidade disso. E muita gente sente necessidade, a grande maioria quer voltar a se reunir nos cultos, adorando a Deus e podendo abraçar pessoas. Entendemos o momento que estamos vivendo, sim, mas é necessário entender que nós somos responsáveis. Nós lutamos pela vida e nós nos importamos com a saúde das pessoas. Somos responsáveis e temos passado isso para o nosso governador, para os prefeitos no nosso estado do Paraná, dizendo que os pastores são responsáveis. Não querem abrir as igrejas de qualquer forma, sem os cuidados necessários. E as igrejas podem também ajudar nisso, orientando as pessoas a se prevenirem também, a se cuidarem. As igrejas, como eu vi aqui, eu cheguei, vi pessoas chegando, entregando alimentos, cestas básicas. E as igrejas fazem isso e precisam estar de portas abertas, e nós estamos aí fazendo a nossa parte para que o mais breve possível as portas se abram e nós possamos novamente nos congregarmos. Perfeito. Deputado, o senhor sempre foi muito benquisto aqui no estado do Paraná, né, desde 2010 que o senhor exerce, né, foi eleito na sua primeira eleição, me corrija se eu estiver errado. Primeira eleição em 2010. Mais de 34 mil votos, né, o senhor teve no estado do Paraná. Isso, na última eu fiz 46 mil votos. Isso. E eu queria que o senhor me respondesse uma coisa. Você que está nos bastidores da política e tem, né, andado pelos corredores, você tem percebido uma movimentação e até uma inflamação de outros estados quanto a inflarem os resultados verdadeiros, até para receberem auxílio da União? Você tem percebido também uma movimentação contra a igreja nesses dias? Olha, nós precisamos entender, temos que ser bem realistas. Nós não podemos esperar que o mundo nos ame. A Bíblia diz que o mundo nos odeia. Nós estamos num sistema que não valoriza as igrejas e não nos vê com bons olhos. E nós observamos, por exemplo, denúncias contra a igreja de qualquer coisa. Eu morei em cima de um boteco durante muitos anos. Eu rolava música o tempo todo, a noite toda, e gente brigando. Ninguém falava nada, né? Agora, igreja, o pessoal começa a bater em cima. E neste momento aí dessa crise, sem dúvida alguma, as pessoas estão olhando e estão vigiando, fiscalizando, para que as igrejas não voltem a funcionar. Nós temos informações nessa linha que você disse, que os números não são verdadeiros, às vezes estão sendo inflados, né, para poder receber recursos e tudo mais. E, infelizmente, esse momento que nós estamos vivendo, ele está sendo politizado. Sim, totalmente, né? Pessoas estão tentando tirar vantagens deste momento, até na questão do reconhecimento de calamidade pública, onde os municípios que pedem esse reconhecimento, para poder não ter aquela responsabilidade fiscal, não necessariamente ter que cumprir os seus compromissos,
E muitos municípios que não têm um caso, nenhum, e pediu calamidade pública. Então, infelizmente, nós estamos vendo pessoas também se aproveitando. É um ano também de eleições municipais, vocês sabem disso, e estão também se aproveitando disso em alguns lugares. Alguns municípios onde prefeitos estão jogando a responsabilidade toda em cima do governo do Estado. Quando interessa, os municípios fazem os seus decretos naquilo que lhes interessa. Aonde não interessa, tipo liberar as igrejas, joga para o governo do Estado. É o governo do Estado que tem que tratar disso, né? Alguns municípios dizem, não, nós não fechamos comércio, não fechamos igreja nenhuma, né? Quem legisla em cima disso, quem faz decreto, é o governador do Estado. Nós estamos vendo isso a nível federal, que muitas vezes a nível federal o presidente tem uma visão sobre isso, os governadores seguem diferente e os prefeitos seguem diferente, então não há um alinhamento dos prefeitos, governadores, presidente da República com relação a isso. Por quê? Porque existe uma questão política. Lamentavelmente, estamos vendo o sofrimento do povo, não podemos subestimar, né, o que está acontecendo, mas também não podemos superestimar, temos que tratar com responsabilidade tudo isso. E ao mesmo tempo está tendo um aproveitamento da tragédia, né, por parte de muitos governantes, né? Não tenha dúvida disso. Olha, a gente já vai voltar com esse assunto. Você que está no seu chat, você que está no chat, deixa a sua pergunta. Você que tem novas notícias a respeito das coisas que estão acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Nós temos dados do Japão que eu queria falar hoje também com os nossos convidados. Mas, Celcinho, esses dias mesmo nós estávamos falando a respeito, né, da banda, de vocês se apresentarem aqui, e vocês tinham músicos que estavam fora do estado, né, estavam até com uma dificuldade de locomoção. Como é que tem sido para vocês enfrentar esses dias aí, tendo que pegar a estrada? Bom, não é nenhum tipo de... não é surpresa para ninguém. A gente parou, né? Tá todo mundo parado. Eu mesmo tenho um projeto paralelo no qual eu toco praticamente, faço 1 ou 2 shows por semana. E, bom, agora a gente está em casa, paradão, não tem... o que dá para fazer é live, de dentro de casa, e é o que está bombando hoje, né? A galera está fazendo live para todo lado aí, porque não tem... Uma oportunidade como essa pra gente é muito legal, cara. Poder sair, fazer... Eu estava falando até com o Niltinho, né? Pô, a gente está cansado de ficar em casa tocando violãozinho, fazendo live, a gente quer sair, quer tocar... E esse é o nosso chamado, né? É o momento de ser versátil e flexível agora, né? Exato. Aprender com a situação. Falando nisso ainda, de aprender com a situação, como é que foi para você passar ali da época do período dos discos para o streaming? Você se adaptou bem? Mudou muita coisa? Como é que foi passar para as plataformas digitais ali? Uhum. Bom, quando já estava passando por esse período, eu ainda estava na Itália, estava lá gravando um CD lá com a banda Seven Horizons. E assim que saiu o CD, eu vim para o Brasil, e aí passei todo um período aqui com a minha filha, a Sara, que tinha leucemia, que depois acabou falecendo, inclusive. E então, assim, eu estive um pouco fora do circuito bem nesse período. Aí depois, quando eu voltei, a gente reativou a banda, a Stauros, e fomos lá, gravamos o CD, gravamos o DVD e tudo. Então a coisa já estava rolando. Eu mesmo não pude sentir assim essa transição. Falando em DVD, você falou que está reativando o canal, o trabalho ali no YouTube. O DVD já está disponível no seu canal no YouTube? Então, ele já está. O DVD, ele é assim, algumas músicas já foram postadas no canal da banda Stauros, e outras eu estou postando no meu canal mesmo, mas pouca coisa. Na verdade, eu estou gerando conteúdos que tem a ver com drive, aulas de canto relacionado ao drive, e músicas que eu mesmo estou produzindo. Inclusive, eu tenho um projeto chamado Vox Heaven, e a gente está ainda na fase de mixagem. São 13 músicas e uma introdução. O CD está lindo, e o meu projeto agora é fazer um vídeo bem produzido de cada uma dessas músicas para apresentar ali para a galera. Muito legal, nós já vamos voltar de música ali com o Celcinho e Banda, mas antes, nosso chat já tem perguntas. Mel, não se esqueça de, além de deixar sua pergunta, falar de onde você está nos assistindo, de onde você está nos vendo. E é o seguinte, você que está
na cidade de Curitiba ou região, você que tem uma banda surf music, você que toca reggae, não se esqueça de deixar a sua hashtag Minha Banda no FQ, ok? Nós estamos selecionando alguns sons, já temos semanas ali com o pessoal que já mandou mensagem, já falou conosco aí pelas redes sociais, já marcou inclusive a sua data aqui no FQ, e você que tem a sua banda surf music, som mais puxado para o skate ali, HC, o reggae também, não deixe de deixar a sua hashtag Minha Banda no FQ. Temos perguntas aí, Mel? Temos perguntas, e bem lembrado, pastor, sobre a galera mandada onde estão assistindo. Temos um novo internauta de Codó, Maranhão. Codó, Maranhão, um grande abraço pro pessoal do Maranhão. E nós temos uma pergunta aqui do Will Mateus e da Carolina, eles perguntaram a mesma coisa. Para o pastor Red Bull e para todos os outros pastores, o que vocês acham dos cultos drive-in e dos cultos online? Olha só, então segura aí que daqui a pouquinho, depois da música, o pastor Red Bull já vai responder a pergunta. Aproveite para ir deixando a sua pergunta no chat também, porque agora a gente vai de som com vocês, Celso Defreim. Perseguição, os servos saem a proclamar o fim, dando a vida por amor ao mestre da luz. O gosto andou, a fé curou, o Espírito desceu.
Uou, muito bom, muito bom. E ó, Muitíssimo bom. já, você que quer ver o Marcelo no final desta live aprender um agudo ali com o Celso, ok? O Celso vai ensinar um lá sustenido ali com ele depois. Você que quer ver o Marcelo dando um agudo, já joga no chat a hashtag Marcelinho no agudo, ok? Sei. Porque Meu depois Deus. o Celso vai dar uma aula. Você concorda, Celso? Sim, com certeza. Aí. Eu não Fazer posso um ver uma negócio assim, vergonha ó. que eu já quero O passar. Marcelo não pode ver uma vergonha que ele já pula com os dois braços em Passando cima. uma vergonha ali, eu corro atrás. O Livre pastor- espontâneo à vontade, vocês O viram. pastor Red Bull estava admirando o som ali. O pastor Red Bull é fã do rock? É fã do rock? Eu até brinquei aqui agora com o pastor Cecel, né? Eu olhei assim, Celso, eu falei assim, cara, o cara é o vocalista da banda e não tem cabelo de metaleiro. Não, mas Cara, você já teve cabelo o Celso de deu uma metaleiro, podada, né, hein? Celso? Ele já teve, né, hein, Celso? Não, mas 2 vezes, até na cintura. É complicado para manter isso aí, ó. O Nildinho que eu diga, né? Ô, 70 legal. Mas dá um quilos. trabalho, tem que ficar com pano no 3M, tem que até Nossa. já foi a época, né, Celso, que passava só sabão no cabelo, né? O roqueiro não faz mais isso. Hoje, Não, cuida hoje, com hoje a carinho, galera... né? Ó o cabelo do guitarrista ali que hidratado, dá pra ver o brilho daqui, ó. R$300 de shampoo por mês, né? Muito bom. Mel, nós estávamos com perguntas no chat aí pro pastor Red Bull. A Caroline Castro e o Will Matheus perguntaram, pastor Red Bull, e perguntaram a todos os outros pastores também junto, o que vocês acham dos cultos drive-in e online? Bom, você sabe que o pastor Red Bull, eu sou um cara que eu não paro, né, Marcelo? Sabe que eu não paro mesmo, né? Eu creio que Deus, a mesma forma que vocês estão ouvindo um rock, né, gospel, entendeu? Uma adoração extremamente irreverente, diferente, né, para muitos. Sei que o bispão Rafael Querido adora, né, uma música dessa, ele curte som pesado. Da mesma forma que nós temos dentro da música, e Satanás roubou isso de nós, porque eu não tenho dúvida nenhuma, né, que se você consegue e tem um nível de adoração numa música de rock pesado, eu recebi aqui do Alvo, eu fiquei impressionado, depois eu apanhei, né, quero que pedir perdão, né, pra galera da Rota 47, né, o pastor brincou com eles, porque eu não pude não mandar, Cecel. Vocês me mandaram aquele pagode lá, né, da geração Nutella, e eu disparei aquilo para todo mundo, né, cara, eu fiquei apaixonado naquilo. Aí eu falei, cara, olha a diversidade, o que é o nosso Deus? É rock, é pagode, gospel, né? É música pop, porque na verdade... O pessoal da banda do Celso, ele gostou também do pagode, ficaram felizes. eu acredito. Porque na verdade, né, pastores, a música é de Deus, Satanás que roubou e botou uma outra roupagem. Então eu acho isso sensacional. E da mesma forma que a gente entende que a música tem uma roupagem diferente, que traz essa conotação legal para nossas vidas, pastores, eu também acredito que a forma de cultuar, e aí eu já entro num tema, né? E aí, né? E o culto que vocês estão falando, né? Que nós estamos falando aqui. Mas daí eu já um pouquinho mais profundo. E aí? E pós-crise, que eu não vou citar o nome aqui, em virtude do pedido do pastor Cecel, que eu concordo, mas e aí, após a crise, como que nós vamos nos comportar como igrejas, como representação de Deus nessa terra? E aí tem surgido, né, pastor Cecel, nós tivemos o privilégio de fazer um culto drive-in, né, que foi algo assim espetacular. Explica pra gente o que foi o espetacular, culto drive-in. porque o que acontece? O que está pegando hoje, gente? Nós estamos aqui com um pequeno afastamento, porque entendemos que estamos completamente livres desse mal que tem dominado aí o mundo, não só o Brasil. Estamos vendo no Brasil a tal da curva, que eu estou esperando a tal da curva já faz 40 dias. Toda semana fala para mim que a curva está chegando. É a curva do universo, né? Nunca É a acaba. curva do universo. Mas deixa para lá, vamos pensar aqui na solução, né? E eu sei da sede, do desejo que esse local, essa igreja, principalmente, né, que está nos acompanhando aqui, que é a galera do Alvo, eu sei da paixão que vocês têm em estarem reunidos juntos, cultuando a Deus. Mas se eu não posso, nesse momento, e eu preciso respeitar
as limitações e o que a autoridade tem determinado, e vocês têm sido extremamente prudentes aqui nessa igreja, né? Principalmente as consultas, o pastor Vitão sempre falando comigo, o bispo, Marcelo, né? Vocês sempre nos procurando, por isso que nós estamos aqui hoje, para trazer uma resposta, pelo menos uma prévia de uma resposta, né, pastor Gilson, do que nós vamos viver ali na frente. E o culto drive-in, ele é uma opção, porque as pessoas ficam nos seus carros, elas não vão ter contato com ninguém, ok? E aí você pode escolher, né? Eu até quero mandar um abraço aqui, eu tenho outro, Celso, que não é o nosso vocalista da banda, mas eu tenho o empresário Celso, ele tem um projeto de outdoor, ele tem um caminhão de outdoor, tá? E ele faz uma conexão de rádio na hora e conecta todos os rádios dos carros que tiverem aqui no estacionamento, e o pastor Cecel vai lá cantar, adorar, vai pregar, o pastor Bito, e eles vão ficar ouvindo pelo rádio. Porque qual que é o nosso problema do drive-in? Se eu tenho moradores perto, né? A nossa primeira experiência lá da 47 aqui, né? Meus pastores queridos, eles entraram junto, fizemos lá o primeiro drive-in, e cara, eu estava desesperado por gente. E aí, pastor Gilson, cara, liberamos o buzinaço e tal. Por quê? Porque era a manifestação. Sim. Você está pregando, você está cantando, ó, a manifestação de você falar um aleluia, glória a Deus, você vai buzinar, você vai acender a luz do teu carro se estiver à noite. Você envolve o carro na situação. Mas aí também você pode ter problema com a vizinhança, dependendo do local que você esteja. A Mas FM foi uma solução e uma alternativa que ajudou nisso também, né? Pra não tenha dúvida disso. Então, o drive-in, ele veio como uma solução. E vocês aqui da Alvo têm um espaço, que é um estacionamento, e vocês também não têm moradores aqui, porque eu acho que são só empresas em volta, né? Sim. Só tem um morador, parece, Isso. né? É isso, né, pastor? Isso. Área industrial. É, área industrial. Mas você tem essa possibilidade. E eu vou dizer para vocês, o desejo das pessoas era tão grande por estar cultuando próximo dos pastores, de ver pelo menos o rostinho do pastor Cecel, dos pastores mandando um abraço e tal, que foi sensacional. E aí a coisa começou a acontecer. E aí eu tenho um grande amigo também, que eu quero mandar um abraço, pastor Arno Pauls, lá da 316 e São Sete Piais. Eles pegaram um terreno de 5.000 metros quadrados, a prefeitura limpou o terreno, e eles fazem lá uma reunião com 400 carros. Ou seja, domingo passado eles estavam em 1.000 pessoas no culto drive-in, né? Então, com telão, transmitindo, com som, buzinando, porque também a área dele é industrial, ele conseguiu projetar isso. Então, o culto drive-in, né, para finalizar a minha fala, ele é uma solução, né, pastor Gilson, nesse momento, né? Nós cremos que num tempo muito breve, acredito que seja até essa semana, vou deixar para o pastor Gilson, o nosso deputado aqui, passar uma prévia, mas nós estamos militando todos os dias, tá? Feriado, dia 1º, nós estamos trabalhando, né, pastor Gilson? Quinta-feira a gente estava em reunião e nós acreditamos que vai haver uma liberação para os templos religiosos, mesmo com lugares espaçados, uma capacidade de 30% da capacidade do teu templo, mas eu creio que vai acontecer isso muito em breve. Mas enquanto não acontece, esse é o culto drive-in, respondendo aí os nossos telespectadores aqui do Fala Querido, né? Eu acredito que foi é uma solução. brecha na lei, né? Foi uma brecha na lei brecha que a gente conseguiu não, utilizar. não estamos proibidos no culto drive-in, né? É verdade. E uma questão para o nosso querido deputado responder também, muitas dúvidas que surgem são nas questões, quem libera? É a prefeitura que dá o decreto final? É o governador? É os deputados que precisam fazer uma votação? Isso vem do governo federal? Não, na verdade, não precisa passar pela Assembleia. Pode ser um decreto do governador, mas que não obriga os municípios. Os municípios têm autonomia também. É uma direção, né? É uma direção. É uma direção, né? Então, o prefeito, ele tem autonomia, ele pode fazer Uma o decreto, tá? E sem nenhum problema, que também não precisa passar pela Câmara de Vereadores. Porque o que a gente tem visto muito, principalmente, né, em veículos de grande massa, é o caso de São Paulo. O Dória está um ditador lá em São Paulo, né? Mas o que muita gente não sabe é que cabe aos prefeitos, né? A autonomia, na verdade, é do município em liberar ou não, correto? Correto. Só que nós temos alguns problemas ainda, né? Ainda que o prefeito edite um decreto permitindo, aí existe também a interferência, pode existir a interferência do Ministério Público.
um promotor pode, de repente, ser alguém denuncia a igreja, um promotor público pode usar a caneta, enfim. Aí você tem que recorrer e tudo mais. Nós temos o caso aqui na cidade de Quitandinha. Então foi liberado ali, aí veio o Ministério Público e proibiu os cultos. A questão de Londrina também, o prefeito liberou, inclusive até o comércio, aí o Ministério Público veio e mandou fechar tudo de novo. Então é complicado, e é isso que está dificultando aqui no Estado. Nós conversamos com o governador e alinhamos com o prefeito aqui de Curitiba para que tivéssemos ações em conjunto, pois Curitiba é referência para os demais municípios. E logo após conversamos com os pastores, né, conselhos de pastores, enfim, sobre como poderíamos então retornarmos aos cultos, quais as condições. E assim nós fizemos. Mas nós enfrentamos algumas dificuldades. O Ministério Público não concorda com isso, quer participar das discussões e o que acontece? O governador do estado delegou à Secretaria de Saúde que faça uma normatização, né, para que como as igrejas devem voltar a funcionar, e a Secretaria de Saúde começou a fazer isso, né, e essa minuta da resolução, deputado, acabou vazando, né? Um pouquinho antes da gente entrar na minuta, eu já quero entrar nisso com o senhor, mas falando aí, né, dos acontecimentos no Estado, o senhor tem, não precisam ser conclusivos, mas tem aproximadamente um dado de déficit na receita do Estado, porque nosso Estado parou, já está parado praticamente há 2 meses. Tem-se ideia disso? Em torno de 2 bilhões no Estado do Paraná. Então, o que isso realmente representa, né? E nós, como foi dito, essa curva toda, né? Que a previsão era que fosse uma semana atrás, ainda não chegou, essa curva foi empurrada para frente, e eu tenho uma leitura diferente se a previsão, né, tal dia, se ela não chega, ela vai sendo achatada, mas vai se estendendo. Aí eu pergunto, quando que nós vamos... Então, no meu pensamento, se o Estado tem condições de atender todas as pessoas que forem contaminadas, né, que forem atingidas, se tem condições, leitos suficientes, será que, de repente, se tem estrutura, dar condições de atender essas pessoas para que a gente saia o mais rápido, porque senão isso vai se estender mais. É importante que o senhor acabou de falar, deputado Gilson, e para registrar para todos os nossos telespectadores aqui do programa Fala Querido, que o Paraná e Curitiba em especial, vamos falar de Curitiba, né? Nós temos hoje mais de 1.300 leitos prontos para atender a necessidade desse mal que nós estamos vivendo. Está pronto. E nós não estamos utilizando isso. Obviamente que isso é uma alegria para nós, como cidadão paranaense, como curitibano, saber que a nosso governo municipal, nosso governo estadual, eles têm essa preocupação. Inclusive, Curitiba recebeu a parabenização do Ministério da Saúde, né? Porque quase eu até vi uma piada na internet, né, dizendo o seguinte, né, parabéns aos cidadãos de Curitiba, porque desde o século XIX já vem se prevenindo, já vem se instalando ali o afastamento social. Na verdade, nós já sempre tivemos em quarentena, né? Você não vem com essa piadinha pro meu lado aqui, ó. Eu sabia que ele ia mandar essa. Se o bispo Rafael tivesse aqui, ele ia fazer esse mesmo comentário. Adotou a reclusão social aí desde o século XIX. Todo mundo brinca, né, que o curitibano já está em quarentena faz muito tempo, né? Mas esse é brincadeiras, né? Talvez eu seja um pouquinho fora da curva, né? Mas foi uma das capitais menos atingidas. Mas é uma das capitais menos atingida. Hoje nós tivemos o resultado, se eu não me engano, estamos com 25 óbitos, certo? Na cidade de Curitiba, desde o início dessa crise. Então eu estou dizendo para vocês que a possibilidade, obviamente, de a gente chegar nessa curva, até então, né? Não é tão real. E é por né? isso que a gente está reivindicando junto ao governo do Estado, fazendo enxergar isso, e na verdade ele tem consciência disso, mas precisamos estar alinhado com os municípios e o Ministério Público. O Ministério Público é difícil porque entre eles também não há o consenso. O que pensa um aqui de Curitiba, lá no interior do Estado, lá em Foz do Iguaçu, pensa diferente.
Então, esta é uma grande dificuldade, como eu disse, que esse momento acabou sendo politizado, que é ruim. Mas a Secretaria de Saúde tem pronta uma minuta, né, para poder normatizar essa situação toda, tá? E o governador está pronto para que essa resolução saia e sem nenhum problema, sendo uma dificuldade. Mas a nossa questão é agora. O governador a Secretaria de Saúde vai editar essa resolução, mas o município pode ou não aceitar isso também. Essa é a questão. Então, não depende só do governo do Estado. Mas a gente acredita que as coisas vão resolver. Nós estamos aí bem adiantados nessa conversa, né? Juntamente com os pastores, né? Vereadores também aqui de Curitiba, que estão alinhados também nesse propósito, atendendo aquilo que os pastores estão clamando, né? Querendo voltar às atividades presenciais na igreja com responsabilidade e com cuidado. E a gente sabe que isso vai acontecer. Olha só, para você que está nos assistindo de fora do estado, você que está em um estado, por exemplo, Santa Catarina, já tem medidas totalmente diferentes das que nós estamos passando aqui em Curitiba. Você que está nos assistindo de outro estado, nos diga aí, deixe o seu comentário, o seu depoimento de como está no seu estado. E falando em outros lugares, Celso, você morou na Itália por muito tempo, né? Você tem familiares, você tem contato com o pessoal da Itália ainda? Eu tenho alguns amigos lá. Sabe dizer como que está a situação lá, o que eles estão enfrentando, o que é midiático, o que é verdadeiro? Não, hoje mesmo eu estava conversando com o Christian, um rapaz que ele tem uma web rádio muito conhecida lá na Itália, e a gente estava trocando uma ideia sobre isso, até porque eu estava sinalizando e no final do ano voltar a morar na Itália, né? E, bom, ele me passou basicamente aquilo que a gente já sabe por aí, né? Que tá um caos terrível lá, todo mundo trancado, todo mundo em casa, e agora está começando aos poucos, né, igual aqui, né, então liberando para as pessoas começarem a sair. Então não peguei muita informação assim não, mas é basicamente aquilo que a gente já eu estou te tem perguntando ouvido. porque hoje ainda, eu até pedi para a produção separar um vídeo, eu vi uma discussão no parlamento lá falando exatamente a respeito da inflação dos números, né, que estava ocorrendo, muito parecido com o que estava ocorrendo aqui no Brasil, e daqui a pouco a gente vai falar a respeito disso, mas eu queria te perguntar uma coisa, eu sei que você teve você tem um contato com o pessoal do Bride, né, o Dale Thompson? Sim. Dale ou Troy? Não, Dale Thompson. Você chegou a gravar um som com o Bride, correto? Então, a história com o Dale Thompson já é de muitos anos, porque eu já fiz tributo ao Bride, é a minha maior referência, eu fiz cover, e eu comecei, na verdade, aprendendo a fazer os drives e toda a potência vocal, quando eu comecei a cantar, né, Everybody Knows My Name, Psychedelic Super Jesus, são as músicas que me trouxeram referência. Então eu tenho essa história assim com o Bride e com o Dale Thompson. E quando eu gravei o primeiro Vox Heaven, num projeto meu, eu até tentei contato com ele para ver se ele conseguia gravar, mas na época ele não estava podendo, um turbilhão de problemas. Você ficava muito de cara quando os caras comparavam ele com o Axel? Mais ou menos. Rapaz, e dessa vez, graças a Deus, deu certo. Para mim é um sonho. Às vezes parece que não cai a ficha. O fato de que eu tenho uma música no meu CD, uma coisa que eu fiz, a letra, sabe, produzi melodia, tudo, mandei para ele topou, gravou e ficou lindo. Acho que eu te mandei, né, o Muito MP3, legal. o vídeo dele. Vai rolar esse som hoje? Eu queria fazer um pedacinho, mas não consegui o playback, o cara não conseguiu poxa fazer vida. em tempo. Eu posso, depois, no final, penso em fazer uma dublagem. Legal. Só para vocês conhecerem um pedacinho da música. O Celso já vai voltar de música. Mel, nós temos... Como é que tá nosso chat aí? Nós temos perguntas. Olha, nosso chat está bombando aqui com a hashtag Marcelinho Agudo. Marcelinho Agudinho, Cadê daqui a o pouquinho para Marcelinho? todo o Brasil, para todo o universo, para todo o continente da Eurásia. Chega, né, Celso? Chega, diz pra mim que Marcelinho chega. Faz aí. Agudinho. E também o pessoal do Pará que está nos assistindo. E uma informação sobre aqui Portugal. Posso? Por favor.
O Anauã Augusto falou que em Portugal os comércios começaram a voltar hoje. Dia 18 abre mais um pouco e dia 1º abre o restante. E as igrejas deixaram só para o final. Curioso, não? Curioso, né? Deus abençoe, que o Senhor guarde, que a mão poderosa do Senhor, do protetor de Israel, esteja sobre a Europa, esteja sobre os nossos queridos de Portugal também. Deus abençoe. Celcinho, vamos de som? Vamos lá. Vamos de Fazer som. uma música aí da Power Praise, CD da Gólgota. Somos todos filhos de Deus, nascemos para vencer. Somos todos filhos de Deus, nascemos para vencer. Assentados nas regiões celestiais, reinando em Cristo Jesus. Assentados nas regiões celestiais, reinando em Cristo Jesus. Glórias ao Cordeiro de Deus, reinando em Cristo Jesus. Glórias ao Cordeiro de Deus, reinando em Cristo Jesus. Somos todos filhos de Deus, nascemos para vencer. Somos todos filhos de Deus, nascemos para vencer. Assentados nas regiões celestiais, reinando em Cristo Jesus. Assentados nas regiões celestiais, reinando em Cristo Jesus. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória e louvor. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória e louvor. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória e louvor. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória e louvor. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória e louvor. Glórias ao Cordeiro de Deus, digno de glória e louvor. Isso aí. Uou! Que isso? E daqui a pouco o Celcinho vai estar dando uma aula vocal para o Marcelinho. Continue Que subindo isso? a Meu hashtag Deus. Marcelinho no Agudinho, tá bom?
Porque daqui a pouco nós teremos uma aula de técnica vocal, agora falando sem palhaçadas. Será que eu vou conseguir cantar no fim da tarde? Não consegue, né? Não consegue, né? Pastor Red Bull, nós sabemos que muitas questões têm surgido quanto às atividades essenciais. Porém, nós sabemos que muitas delas não pararam. Supermercado, posto de gasolina, de combustível, enfim. E a igreja é uma atividade essencial ou não? Pô, sacanagem, né? O pastor Marcelo, essa perguntinha Tirou o difícil, cerrou o alvo, tá? Ó, se liga, fica no alvo, né? Ó, o alvo aqui, ó, tá do lado dele o alvo. Arrancou o pino e jogou a Esse granada. tipo de perguntas você não pode fazer pro pastor. Mas a igreja, ela é uma atividade essencial, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Preste bem atenção, eu cheguei aqui exatamente às 8h15, 8h20, e logo depois chegou o deputado Gilson, nosso amigo, o pastor Gilson, e ele comentou aqui na programação a respeito dos alimentos que vocês estavam recebendo hoje. A minha pergunta e a pergunta que não quer calar, né? É essa ou essa ou essa? Ah, essa. Se o senhor quiser. A pergunta que não quer calar. Se as igrejas pararem hoje, fala para mim, vocês acham que por mais que nós tenhamos um governador que é preocupadíssimo com o Estado, um prefeito que tem demonstrado um trabalho excepcional pela cidade, e aqui eu não estou fazendo merchandising nem para um e nem para outro, mas o nosso Estado do Paraná, ele é privilegiado, certo, gente? Eu recebi uma notícia agora, nós estamos há 72 horas sem nenhum óbito em Curitiba. Nós estamos há 7 dias sem nenhum crescimento desse vírus do inferno que apareceu para nos atrapalhar nesse momento. Mas, por um outro lado, como diz o bispo aqui, Rafael querido, rapaz, Deus está passando um peneirão e eu estou feliz com tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a igreja, ela é uma atividade essencial, sim, pastor. Eu vou pegar o seu gancho aqui, ó, até ler uma manifestação de um internauta aqui. Ele escreveu o seguinte, João Mário: eu penso que abrir as igrejas neste momento não é saudável e nem seguro para as pessoas, é minha opinião. E nós respeitamos, é claro, a opinião. Não tem dúvida disso. Nós tivemos um pouco antes de entrar no cerceamento aí dos cultos, né? Nós tivemos um culto diferente aqui que nós estávamos até seguindo e ouvindo os testemunhos de algumas pessoas. É claro que nós, como pastores, nós sempre vamos falar que é essencial. Esse lugar salvou a minha vida, Jesus Cristo, através deste lugar, salvou a minha família e salvou literalmente. Eu não teria família, eu não teria casamento hoje se não fosse a operação de Jesus através da igreja. Né? E eu ouvi um testemunho muito forte que me marcou, inclusive, de um profissional muito importante que está com um atleta indo para o UFC, né? Inclusive vai sair para vereador, e ele deu um testemunho. Ele falou o seguinte, ele falou assim: eu dou graças a Deus com todas as minhas forças, porque no momento mais difícil que eu passei na minha vida, se essa igreja não estivesse com as portas abertas, certamente eu não estaria aqui nem vivo. Né? Pastor Cecel, o pastor Arno, que eu citei aqui, da 316 lá de São José de Pinhais, ele tem um projeto chamado Cruzada Jesus é Mais. Eu digo nós, porque eu tive a oportunidade de ir ajudá-lo voluntariamente, trabalhar, e depois levamos o projeto dele ali para o bairro do Guabirutuba. Ele já arrecadou mais de 10 toneladas de alimento em São José dos Pinhais e está atendendo as famílias da região. Eu fiz uma ação no bairro do Guabirutuba, em nome da 47 EQ, meus pastores aqui registram um abraço, pastora Tânia, pastor Joel. Nós fizemos uma ação de 2 horas no bairro do Guabirutuba. Deus falou comigo. Aí o pessoal falou: não, pastor, o pessoal é duro de coração, não vai ajudar. Nós levantamos 1 tonelada e 40 quilos de alimento. Foram 80 cestas básicas que estão atendendo as famílias. Eu sei do trabalho que vocês fazem aqui do Alvo. Eles têm um projeto aqui, pastor Gil, chamado Alvoroço. Desculpe, gente, né? Eu falo assim, eu sou apaixonado pela visão e por tudo que Deus tem depositado aqui nesse lugar. Há 4 anos eu tive o privilégio de conhecer o bispo e criar uma aliança com esse bispo dessa igreja, porque eu sei do coração dele, da seriedade do trabalho dele. E aí o deputado Gilson acabou de chegar e fez o comentário do quilo do amor. É isso? Exatamente. Fala para mim, né? Você que acabou de fazer um comentário, poxa, mas se a gente reunir e tal, eu respeito o seu comentário, mas se eu reunir dentro da limitação, trabalhando em proporção que o pastor Gilson vai comentar já com vocês, limitando o templo, eu tenho algum caso aqui
deste mal maldito aqui no meio da DAO? Não, não tenho. Quantos casos eu tenho em Curitiba? Inclusive, nós não tivemos nenhum caso aqui. Nós temos cerca sei- de mais de 2 mil membros na igreja. Nós não tivemos nenhum caso. A minha fala, pastor Cecel, desde o início dessa crise que nós estamos vivendo, desde o início, primeiro, que eu tenho certeza da minha salvação, né? Eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei que eu fui chamado para esse momento, tá? Eu não sou pastor de programa de televisão, não sou pastor de live, não sou pastor. Eu sou um cara que eu gosto de cheirar as ovelhas. Então, eu tenho trabalhado todos os dias e tenho falado, Senhor, me livra desse mal. Tomando cuidado, usando máscara, usando álcool gel aqui. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável, mas eu quero registrar mais uma vez. A igreja, pastor Gilson, ela é essencial sim, porque quando eu estiver com esse templo aberto, mesmo que seja numa capacidade de 30%, pastor Gilson, aquele vizinho que sempre meteu a boca, pô, esses caras do alvo, esses caras da rota, da quadrangular, sei lá da onde, ele vai lembrar que aqui nesse lugar ele vai encontrar consolo. E deputado, acho que o senhor pode falar até melhor, né, por estar inserido no governo ali. Muitos dos estados e muitos governos acabam engolindo a igreja porque sabem do trabalho de reabilitação social que a igreja faz, né, tanto na questão das drogas, os trabalhos sociais também, levar alimento. O pastor citou o alvoroço aqui. Nossos alvoroços, quando nós nos movimentamos, nós levantamos mais de 10 toneladas, né, e levamos mais de 10 toneladas de alimentos. Fora os trabalhos sociais com que nós fazemos nas Cracolândias, nós temos um número enorme aqui de reinclusão social, de pessoas que largaram a dependência química. Então, o Estado não recupera tanto quanto a igreja, correto? Não tenha dúvida disso. É importante a gente colocar o seguinte: ninguém está querendo que a nossa ideia, a nossa proposta, a proposta dos pastores do Estado do Paraná, não é abrir as igrejas de forma irresponsável, superlotar as igrejas. Não é isso, tá? É com responsabilidade. Hoje eu entrei numa reunião do governo do Estado com a equipe da Secretaria de Saúde, né? E um grupo, um conselho que está tratando sobre emergência, o COI. Eu entrei no grupo. Eles estavam lá falando sobre todos os cuidados. Eu contei. Eles estavam em 18 pessoas. Eu acompanhei. Próximas uma das outras. Exatamente. E no momento ali, uma pessoa ainda sem máscara e querendo, né, de repente, colocar sobre nós, né, a responsabilidade de uma possível evolução deste mal. Então, e dando mau exemplo. Um belo exemplo de cidadania. Não, exatamente. Então, em primeiro lugar, tem um projeto da minha autoria e do deputado Alexandre Amaro, que foi aprovado na Assembleia, primeira, segunda votação, que reconhece as igrejas como atividades essenciais no Estado do Paraná. Projeto da minha autoria. As igrejas sempre estiveram presentes nas guerras, igrejas abertas para atender as pessoas, as famílias, os órfãos, as viúvas, sempre a igreja parceira. Neste momento, talvez vocês não saibam, mas as igrejas estão participando de um programa do governo do Estado do Paraná chamado Comida Boa, onde as igrejas sabem quem são as famílias que têm necessidade, quem são aqueles que precisam de ajuda, para que as igrejas venham a distribuir vouchers de R$50. Importante, tá, deputado? Só acrescentando, nós estamos falando de igrejas sérias, tá, querido? Nós sabemos que existem muitas igrejas sérias, sabemos que tem muito pilantra, muito pastor que é cão, na verdade, né? Mas isso existem em todos os cantos, assim como existem políticos que são picaretas, existem políticos honestos. Muito bem colocado. Em toda sequência, em todo segmento social vai ter bandido, vagabundo e sem vergonha, né? Mas em todo segmento social também tem as pessoas corretas, né? Nós estamos falando de igrejas sérias, né? Igrejas verdadeiras, igrejas que prezam em seguir o caminho e prezam pela palavra de Jesus Cristo. Amém? Por exemplo, a proposta nossa é 30% da capacidade da igreja. Assim evita a aglomeração, as pessoas entram na igreja, a ideia é que ali já tem o álcool gel, as pessoas preparadas com máscara, álcool gel, mantendo os distanciamentos.
é com responsabilidade. Perfeito. Essa a ideia. A princípio, pensaram em ter apenas 2 cultos por semana, mas nós conseguimos convencê-los de que quanto menos cultos tiver, a possibilidade de aglomeração é maior. Perfeito. Então, se você tem 100 pessoas, 1000 pessoas na igreja, você pode fazer mais cultos com menos pessoas, com toda a segurança. Isso que o deputado está falando já é a respeito da minuta que estava em discussão nessa semana com o governador do estado, correto? Sim, correto. E a proposta inicial era que os templos funcionassem com 30% da sua capacidade, né? Isso. E, por exemplo, uma igreja como a nossa, cerca de 2.000 pessoas, 600 pessoas, né? E a ideia inicial era que se trabalhasse com apenas 2 cultos semanais. Mas isso foi alterado. Isso foi alterado. Então, outra questão que colocaram é a questão da Santa Ceia, né? Preocupação em partir o pão, em tomar no mesmo cálice. Hoje, boa parte das igrejas, elas têm a ceia já descartável, já nos copinhos descartáveis, não são reutilizados, ninguém divide o mesmo cálice. Então, quem entende um pouco de igreja, conhece, sabe o que é a realidade. E como você disse, nós estamos falando de igrejas, pastores sérios, que realmente se preocupam com a vida dos seus semelhantes. E a igreja está aí para ajudar. E ela tem o reconhecimento de atividade essencial aqui no estado do Paraná. Mas isso não pode estar apenas no papel, né? Nós precisamos realmente reconhecer isso e dar condição das igrejas poderem trabalhar. O João Mário ali colocou que ele acha que é cedo ainda, que as igrejas não devem. Nós vimos alguns representantes de igrejas católicas dizendo isso também. É um direito que tem. Se não querem retornar aos seus cultos, fiquem em casa, sem nenhum problema. Mas não podem tirar de nós, igreja, que somos atividade essencial, o direito de nos congregarmos com responsabilidade. Porque se for partir desse pressuposto, a gente tem que acabar com o transporte público. Isso mesmo. É importante também, pastor Cecel, o pastor Gilson, complementar isso, mas foi nos perguntado também, pastor Marcelo, sobre o culto online, que é o que vocês estão trabalhando aqui com a Alvo, né? Inclusive, o culto de ontem foi sensacional, né? Pude assistir o culto, a palavra que o bispo trouxe, sensacional. E eu quero dizer que isso é importante a gente registrar. Não vai mais existir uma igreja que viva de reuniões nos seus templos apenas. Porque essa crise que nós estamos vivendo, pastor Cecel, ela trouxe um novo cenário para o mercado. Me perdoe falar mercado, porque é meio grotesco, né? Mas para as atividades essenciais ou das igrejas, ela não vai mais voltar atrás. Igrejas como a de vocês, que já vinham trabalhando com a área de tecnologia, que já transmitiam os seus cultos online, eu quero dizer para vocês, vocês vão reinvestir para que isso se torne ainda mais evidente. Porque mesmo após essa crise que nós estamos vivendo, pastor Gilson, mesmo que a gente libere os templos, eu quero aqui dizer para vocês, e eu tenho falado isso para os outros pastores, nós não vamos ter um retorno de igreja como era no passado. Tá? Eu tenho certeza absoluta que nós vamos passar por um processo. Então, aqueles que não estão... Por que eu toquei nesse assunto, deputado? Aqueles que não se sentem confortáveis, aqueles que têm um pouco de preocupação, poxa, eu não vou me arriscar e etc. e tal, eu quero dizer para você o seguinte, você vai poder cultuar o Senhor online, vai continuar as transmissões online, né? Agora, o que nós não podemos mais é impedir daqueles que querem estar. E aí eu vou dizer para você, eu tenho na igreja, que nós somos pastores da juventude, lá da 47 aqui, do projeto da Rota 47, eu tenho casais de idade, pastor Gilson, que eles não vão ficar conectados em Zoom, em YouTube, eles não vão, eles querem ir no templo. Eles querem ir no templo. Então, esses vão ser aqueles que vão sentar no perímetro que a legislação nos permite, que é os 9 metros quadrados, 3,333, ok? E eles vão entrar com a sua máscara, eles vão sentar e vão receber a tua palavra. Então, só quis complementar que o culto online ele vai ter essa continuidade também, né, pastor?
Eu acho que deve continuar e outras alternativas, né? Eu acho possível, a igreja vai também se reinventando, sem nenhum, mas nós não podemos impedir, até porque nós temos uma segurança pela própria lei federal que nos garante o direito de culto. Até porque, então, em primeiro lugar, isso é bíblico, né? Hebreus 10, 25 fala o seguinte: não deixe de congregar como igreja, assim como é costume de alguns, mas quanto mais vocês verem que o dia se aproxima, né, aí o façam. Né? Ou seja, nosso Senhor já deixou a direção através da sua palavra. Nós, né, sempre nos movimentamos para que a internet fosse uma ferramenta saudável nas nossas mãos, né, porque nós já tivemos, inclusive, testemunhos de pessoas que estavam à beira do suicídio e não se suicidaram por uma palavra que ouviram na madrugada, né, uma palavra dos bispos. Então, a internet é sim uma ferramenta poderosíssima, né, mas nós entendemos que o nosso culto à congregação é a maneira, congregarmos, é a maneira que agrada ao nosso Deus. É claro que, infelizmente, agora nós teremos que fazer isso, talvez um pouquinho mais parecido ali com Atos dos Apóstolos, né? Mas sempre mantendo também a nossa responsabilidade como cidadãos, porque esse também faz parte dos nossos deveres. Amém? E eu queria que você discorresse um pouquinho a respeito da minuta que está em discussão agora, deputado, se você puder, né? A alternativa por hora é a seguinte, então, 30% da capacidade, e isso tem números de cultos na semana? Não, o que nós conversamos, está agora a análise, nós que eu digo um grupo de pastores, padres, participaram da reunião. A Igreja Católica também está junto, tá? Discutindo aquela primeira minuta que foi apresentada, né? Tinha muitas coisas ali que realmente não tinha a ver, então foram feitas as correções, está em análise agora da Secretaria de Saúde. O que é que está hoje lá? 30% da ocupação dos templos, pessoas que estão em grupos de riscos não devem participar das reuniões. Qual é efetivamente, na questão da idade, o grupo de risco? Porque a gente ouve alguns casos 50, outros 60. Acima de 60 anos. Acima de 60 anos. Acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, diabetes, outras doenças, problemas né? respiratórios, Pressão alta, cardíacos, né? enfim, cardíacos. Então, essas pessoas devem evitar. Também pessoas que estão com febre, com gripe, enfim, não devem estar frequentar as igrejas. Também tinham colocado lá que os pastores não deveriam visitar as pessoas de grupos de risco, mas entenderam que isso é impossível, né? Que nós, pastores, temos que ir aonde ninguém vai, né? E nós, muitas vezes, arriscando a perder a nossa vida, mas temos que servir as pessoas. Imagine se cada um de nós, pastores, fossem pensar em apenas nós mesmos. Nós vamos lá no meio, onde está o traficante, onde está o bandido, separamos briga de casal. Não podemos pensar só na nossa saúde. Na prática, não é assim que funciona. Então, também diminuindo o número, o tempo de culto, né? A ideia não diz o tempo, mas diz reduzir o tempo de culto. Então, a gente entende, na prática, que se fazia 2 horas de culto, faça 1h30, né? E evitar também, está lá na minuta, os abraços, apertos de mão, beijos. Também está na minuta está lá a questão do álcool gel. Todos esses cuidados, bebedouros, evitar esses bebedouros onde as pessoas ali podem compartilhar, né, e transmitir o vírus. E a higienização adequada da igreja. E nós sabemos que tudo isso é possível fazer e nós retornarmos aos nossos cultos com segurança. Ficou a restrição de quantidade de cultos na semana ou não? Não, ainda não. E nós vamos ter a liberação dessa... Porque, na verdade, é o seguinte, aquilo que chegou nas tuas mãos, que vazou da reunião lá, foi uma minuta, né, deputado? E não é um decreto ainda, né? Então, estava elaborando o projeto. E a questão dos cultos, pensa bem, é muito, perdão da palavra, é muito idiota, né? Uhum. Eu pensar que eu tenho uma igreja com 2.000 pessoas, eu posso fazer uma reunião por semana.
É Então, a quer mesma dizer que- questão de ó, reduzir o transporte público, né? Que fizeram Cara, isso não aqui. tem sentido isso. E aí, outra coisa que nós debatemos, inclusive falamos com o governador, a preocupação muito, porque, veja bem, as pessoas que estão decidindo por essas pautas, só para que vocês possam entender, são pessoas que são de áreas técnicas, são pessoas que trabalham num contexto que não é a nossa realidade. Então, por exemplo, pastor Gilson, eles falaram assim, mas vocês têm que tomar cuidado, porque os ônibus vão... Peraí, primeiro que os cultos acontecem sexta-noite, sábado à noite, Contraturno, domingo à né? noite. É o contraturno do movimento dos ônibus. Então, existem coisas que são técnicas, que daí eles querem colocar lá, não, mas tem que ser desse jeito. Então, aí vem a importância, e eu registro aqui, de nós temos representantes, como o pastor Gilson lá, que, por exemplo, a fala que o senhor fez lá, eu não vou repetir aqui, mas quando o senhor... Eu não teria capacidade como pastor, autoridade, para falar como o senhor pôde falar para o Departamento da Saúde lá. Que o senhor se colocou como um legislador do Estado, representante, né, do povo e da igreja. Eu não posso fazer isso. E nessas horas, pastor Cecílio, nós temos que ter pessoas que nos representem, que nos ajudem, porque não depende de nós. Nós, como pastores, nós vamos orar. E nós queremos obedecer à legislação. Então, essas regras que aquela minuta trouxe, que você se assustou, pastor Cecílio, caiu ali, se eu não me engano, foram 8 itens foram alterados, que eram impossíveis da gente. Era a mesma coisa dizer para mim assim, ó, eu vou liberar vocês, tá? Mas é o seguinte, vocês não vão conseguir abrir, porque eu não posso fazer nada, eu ia ter que entrar na igreja assim, não faz nada. Cara, é ridículo isso, não é assim. Nós somos sensíveis à necessidade do povo. O pastor ele tem que estar aberto a isso. Agora, isso não quer dizer que eu, pastor Marcelo, pastor Cecel, que você vai entrar na igreja abraçando todo mundo, segurando... Não, nós vamos ter prudência quanto a isso. E é óbvio, né, para registrar também, que dentro desse contexto, saindo essa reabertura essa semana, em nome de Jesus, estejam orando por nós, aqui do Paraná, aqui em Curitiba, saindo essa minuta, nós não vamos poder, por exemplo, atender ministério infantil, nós não vamos poder fazer reuniões em salas fechadas, tá? Então, existem algumas coisas que nós, como líderes, vamos ter que respeitar, porque é a prudência. A gente já vai São voltar. possíveis, A né? gente já vai voltar a falar a respeito disso, né? A gente já vai de música ali com o Celcinho, mas antes disso eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, até para o pessoal acompanhar também, né? Legal. A labuta e acompanhar também as novas direções que vão saindo aí semanalmente. Legal, legal. Bom, se você quer nos seguir na rede social, se for para pegar e fazer pergunta difícil, eu falo para vocês. Segue o deputado, tá, cara? Ele é um cara que pensa, um cara bom para responder coisas difíceis. Mas se você quer ser meu parceiro de oração, de intercessão, é muito simples. Valdemar com W, Red Bull. Olha só que simples, né? Hein? Repete pra gente, pastor. Valdemar com W, Red Bull, tudo junto. É o nosso Instagram e o Facebook, Valdemar Clariano da Silva. Tá bom, queridos? Uma alegria. Deputado? O meu é deputado Gilson de Souza. Se você colocar só Gilson de Souza, vai aparecer um cantor das antigas aí, Gilson de Souza, que tinha uma música Com essa chamada... voz potente também é um cantor ou não? Não chega tanto, né? E também Gilson de Souza tem um prefeito de uma outra cidade aí, né, do interior, que não é tão gente boa, não. Então, deputado Gilson de Souza. Mas, ó, gente... Estou à disposição de vocês, naquilo que precisar, perguntas que vocês tiverem, a gente está à disposição. Muito para legal. responder e para ajudar. Ô, Cecel, só registrar mais uma coisa. Gente, pode ir lá no gabinete, tá? O gabinete do deputado, veja bem, ele está representando o Estado do Paraná porque você votou nele. E eu brinco, né? Quando a gente apoia um candidato, pastor Marcelo, a gente apoia porque a gente quer que ele chegue lá onde ele está. É o terceiro mandato do pastor Gilson, tá? Mas depois que ele é eleito, nós temos que virar os fiscalizadores do senhor. Estou certo ou estou errado? Certíssimo. O fiscalizador. Então, as pessoas, às vezes, endeusam os políticos, e o dia que você sentar e conversar com esse cara, você vai ver o coração que ele tem de pastor. Então, não perca essa oportunidade. Se você precisar de apoio na Câmara Legislativa, aqui, ó, pastorzão, Gilson. Muito legal. Senhor, falando em redes sociais, vocês têm
lançamento aí previsto? Tem previsão de lançamento nas plataformas? Você fala Stauros? Stauros? Não, o único projeto nosso é uma coisa minha. Em 22 de outubro desse ano, eu vou jubilar, cinquentinha. Aí eu pretendo fazer uma música em comemoração e o pessoal da Stauros achou legal a ideia, então a gente vai lançar. Só que vai lançar uma música nas plataformas aí, pronto. Legal, então A ideia de já CD tem a programação assim. aí. Já tem a programação para o lançamento. Isso. Já estamos trabalhando nisso aí. O pessoal acha o material do Stauros e do Maestá também nas plataformas? No mslrecord.com.br tem uma lojinha lá da Stauros. Quer dizer, tem material de Stauros, material meus, assim, Vox Heaven e tudo. Todo o trabalho nosso envolvido. Dos músicos também da Stauros. Muito legal. Vamos de som então? Vamos que lá. música que é essa? Isso aqui é Novo Dia, não dá pra deixar, né? Tem que fazer, Novo Dia da Stauros. Muito legal. Aí a gente vai testar o novo guitarrista aqui, se der certo, já o Renatinho vai ser substituído aí, beleza? Audição então. Fim da tarde, fim do dia, ficou pra trás toda a poesia. Melhor voltar às redes. Não posso mais sonhar. Te trair, estavas sempre ao meu lado, eu fugi. Lembro de te ver orando, lembro de te ouvir me chamar, e essa noite eu terei que decidir e dizer se eu irei minha vida entregar. E essa noite eu terei que decidir e dizer se eu irei minha vida entregar. E essa noite eu terei que decidir e dizer se eu irei minha vida entregar. E essa noite eu terei que decidir e dizer se eu irei minha vida entregar. Amanhece um novo dia. Muito bom, muito bom, muito bom. Que legal. Fala, Kita, como é que tá essa hashtag falhada de hoje, que eu sei que tá falhada. Não, tá bombando aqui, ó, hashtag Marcelinho Nagudinho. Teve até aqui, ó, Maiara Tainani, dessa vez não posso deixar passar, hashtag Marcelinho Nagudinho. Não consegue, né? Mel, temos alguma pergunta, alguma observação aí no chat, por gentileza? Olha, para os pastores ainda não temos perguntas, somente uma pergunta para o Celso em relação à pandemia, ou algum músico da banda, se dão aulas de música, como trabalho e como a quarentena tem afetado isso. Bom, no meu caso, eu não estou dando mais aulas, tocava, e agora também estou paradão aí já faz um mês.
Eu não sei eles, vocês dão aulas? Ó, tem um xelengo-lengo. Eu acho que daqui você dá aula. Eu dava aula, até meu aluno ele acabar não podendo mais fazer aulas ano passado, mas eu também tenho um outro trabalho, né, que é eu trabalho numa empresa com atendimento, então a minha fonte de renda principal é dessa empresa, né, mas eu também tenho meu trabalho como fotógrafo e tudo mais. Legal. Deputado e pastor Red Bull também, diante de todas essas reuniões, dessas minutas que estão sendo mudadas, algumas coisas alteradas, o que nós podemos falar sobre previsão de algo mais concreto diante daquilo que vocês têm tratado? Então, nós tivemos uma reunião ainda hoje à tarde, não foi concluído, amanhã teremos, eu acredito que esta semana é a palavra que nos deram, a previsão que esta semana seja resolvido isso, né? Eu acredito que haverá um acordo, também com o prefeito de Curitiba, porque não adianta somente a resolução da Secretaria do Estado, mas se o prefeito não quiser abrir as igrejas, ele não abre. Então, depende também disso. Mas esta semana nós temos aí uma palavra que nos foi dada que será resolvida essa situação. Mais uma vez dizendo, com responsabilidade e com todos os critérios estabelecidos nessa resolução. Nós entendemos, sabemos, nós temos nosso barracão também todo preparado para essa questão, álcool em gel, as máscaras, sempre na questão da recepção, quando houver, o pessoal todo preparado, com luvas, jaleco, enfim. Pastor Red Bull, como você tem percebido a ansiedade das pessoas do Senhor por aí a voltarem logo a cultuar nas congregações? A gente tem sido, na verdade, até por eles entenderem, né? O pastor está aqui representando não só a igreja que eu sirvo, né, como pastor, mas representando, inclusive, os órgãos, né? O próprio núcleo de pastores, né? Quero mandar um abraço aqui para o pastor Marciano, que é o nosso presidente. Amanhã nós temos uma reunião às 8h30 da manhã para definir uma pauta, uma às 8h30, outra às 10h, para definir a pauta que vai acontecer à tarde. Porque quando você representa um grupo de igrejas e pastores, você tem que ter muita seriedade naquilo. Mas a ansiedade, nós temos sido procurados no seguinte sentido. Eu vou usar o tema do teu bispo aqui mais uma vez, né? O peneirão passou. E, por incrível que pareça, pastores, os que mais estão nos procurando para voltar, eu tenho entendido o seguinte, cara, esse cara é crente. Você está entendendo? Porque não é todo mundo, não. Nós entendemos. Tá? Tem crente que está dormindo de máscara. Isso é perfeito. É realmente uma peneira, né? Tá dormindo Na de verdade, máscara, em termos, né, não da situação, mas o lance da separação a gente achou fenomenal, né? Fenomenal. Porque já deu para a gente ver, né, e separar, assim como Jesus fala, o joio do trigo e ver em realmente quem está querendo a atenção, e isso eu estou falando em desrespeito à palavra, né? Quem realmente está querendo viver a palavra. Olha só, é claro que esse tema ia dar um bafafá no chat aqui, tem um monte impressionado, de gente, viu, gente? tem um monte de gente que já virou até um debate, mas querido, lógico que a gente não vai ficar entrando em debate aqui, falando que opinião que está certa, que opinião está errada, mas nós, eu falo ou não falo? Fala, querido! Mas a gente não pode ser hipócrita, né? É claro que tinha uma parte caviar da sociedade que estava com um discurso filosófico muito bonito. Fique na sua casa, não saia de casa. E aqueles discursos globais e midiáticos muito lindos, mas na hora de pedir o iFood e na hora do motoqueiro entregar em casa, não tinha nada do fique em casa, né? E essas pessoas certamente têm um capitalismo reverso maravilhoso, estão plantando a sua horta no fundo de casa, não estão indo aos mercados, né? Não estão sacando dinheiro nos bancos. Está uma maravilha porque o povo é consciente e o povo não vai levar risco. Gente, Jesus, quando curou os leprosos, né, Jesus manda os 10 voltar para a cidade e se consultar com os sacerdotes, né? Não vamos entrar em méritos, né? E eu acho que pior do que o vírus é o vírus da falta de fé, né? Quando a palavra fala que o Senhor, né, quando voltasse, ele ia falar: será que quando eu voltar encontrarei fé na terra?
Então, os dias, exatamente como o pastor Red Bull falou, é uma peneira para ver quem está enraizado, quem realmente está firme e inabalável na convicção que o Senhor pode nos proteger, nos curar, é lógico, com responsabilidade, mas que se o Senhor nos guardar, e não nos guardar, aliás, em vão vigia a sentinela. Né? O pastor Cecel, você tocou num assunto e nós estamos aqui entre pastores, e eu acho que a gente, hoje, da parte da manhã, depois que terminou uma reunião, eu falei com alguns, num grupo com 22 homens, numa reunião de oração, e quando terminou, Deus me levou ao texto do Evangelho segundo João, no capítulo 16, quando Jesus, certo? Ele para de falar em parábolas e começa a falar com seus discípulos de uma forma que eles entendiam. Por quê? Porque Jesus sabia que estava chegando a hora dele. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles o seguinte: agora eu quero que vocês se dispersem e fiquem em casa, porque eu vou para o Pai, mas eu quero deixar algo claro para vocês, que no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que eu fico impressionado em momentos de pandemia, em momentos de crises que nós estamos vivendo, e é isso que eu acho que eu meio que, tipo assim, eu me convandalizo, né? Não sei se é a palavra certa, eu me amparo com vocês aqui nesta noite, com a visão que vocês têm, com aquilo que nós temos vivido como igreja, porque eu tenho absoluta certeza que eu nasci para esse momento. Porque eu preguei muitas vezes sobre a volta de Jesus. Então eu acho uma hipocrisia, e aí eu quero que você entenda o que o pastor está falando aqui, é uma hipocrisia eu pregar sobre a volta de Jesus, eu saber que eu sou um passageiro aqui nessa terra, eu entender o Evangelho de Mateus, capítulo 24, entender que eu estou passando o princípio, e eu quero dizer para vocês, eu não quero te desanimar não, tá? Mas se tu é crente, tu vai entender o que eu estou falando, mas se você é Nutelinha, tu vai meter a boca e vai descer o sarrafo aí agora, mas eu quero dizer para você o seguinte, querido, que virão outras pandemias, para não falar o nome aqui, virão outras. Aí a minha pergunta... Piores. A minha pergunta é, tu vai ficar no telinha? Tu vai ficar se escondendo? Então, não é não ter responsabilidade, pastor Gilson. Mas se eu preguei e fui resgatado do inferno, cara, você está entendendo? Eu ficava com essa cara na cocaína, eu era destruído, eu tive 13 malárias com recaídas, eu tive 19. Eu fiquei 8 anos no meio da selva amazônica, no garimpo. Então, eu vivi o lixo. Então, eu tenho muita convicção de que não é a pandemia, não é essa crise. Cara, eu preciso olhar para aquilo que é o centro da minha vida, que é o Jesus que eu sirvo. E Ele é maior que tudo isso. Então, se Jesus disse na Bíblia que nós teríamos aflições, preste bem atenção, Ele não está dizendo, abençoado, abençoada, que você está isento disso. Todos nós aqui, estamos na mesma tempestade. A diferença, querido, é que uns estão num barco com Jesus. Uns têm a moral de falar, mestre, estou indo, e meter a cara. E eu creio que esse lugar, que essa igreja, que esses pastores, esses bispos, eles têm responsabilidade sim, certo? Mas eu sei que vocês levam a palavra a sério. E é a mesma gestão que o pastor Gilson falou aqui, com muita responsabilidade, porque está na posição dele como deputado estadual, e talvez vocês estão vendo um formato diferente. Pô, mas esse cara não tem cara de político, ele não está se exaltando. Não, porque, querido, nem todo político, tá, vem com politicagem. Tem muita gente séria dentro da política. Como tem muito pastor sério, como tem muita católico sério, tem muita gente séria em todas as áreas. E nós só também temos que saber separar isso. Então, eu creio, pastores, que Jesus está conosco. Amém. E nós vamos atravessar essa crise e lá na frente, pastores, nós vamos voltar num programa desse e nós vamos relembrar de tudo isso que nós falamos essa noite. Se Jesus não voltar antes, né? Exatamente. Se Jesus não voltar. Queria muito agradecer a presença dos pastores, queria agradecer ao deputado, queria que o deputado deixasse uma mensagem também.
Amém. Quero aqui parabenizar vocês por esse trabalho tão bonito. Quero te parabenizar por essa voz de locutor. Um dia eu chego lá. Eu não conhecia esse trabalho de vocês, mas eu estou assim, olha, muito surpreso, muito feliz em ver o trabalho lindo que vocês fazem e principalmente, pelo que eu vi, as informações que eu tenho, vocês buscando aqueles que foram rejeitados, aqueles que vivem na periferia, aqueles que ninguém acreditava, vocês estão acreditando, estão buscando essas pessoas. Parabéns por isso, né? Quantas pessoas libertas de drogas, quantas pessoas destruídas e estão aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero aqui dizer a vocês, para nós entendemos que não temos como falar da nossa fé sem mostrar as nossas obras. Fé sem obras é morta. E não somente na questão de fazermos as boas obras, no sentido de ajudar aqueles que precisam, mas o nosso posicionamento em situações onde somos confrontados, onde somos ameaçados. Então, a tendência é nos levarem a querer proteger as nossas próprias vidas. Mas se você for olhar na Bíblia, nós vemos lá um Daniel, que foi jogado na cova dos leões. Ele poderia simplesmente obedecer. Não, eu vou dar um tempo, vou preservar a minha vida. Mas se ele tivesse pensado Deus desta conhece forma, o meu coração. Ele não teria tido a experiência de ter aquele que fecha a boca dos leões com ele. E nós não estaríamos falando dele hoje. E como os 3 jovens que foram jogados na fornalha, não teriam a experiência de ter o 4º homem passeando com eles no meio do fogo. É no meio do fogo, é no meio da dificuldade que a gente pode experimentar o sobrenatural de Deus. Deus abençoe vocês e obrigado pelo convite. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, pastor, muito obrigado. Pastor Marcelo, eu queria agradecer você de casa também, queria agradecer a banda, uma salva de palmas para a nossa banda querida da noite. Nós já vamos de saideira e nós queríamos falar com você. Você que ainda não é inscrito nesse canal, você pode ativar, se inscrever no canal e ativar as notificações. Semanalmente nós temos de 3 a 4, aliás, de 3 a 5 conteúdos. Neste sábado nós teremos uma live imperdível. Na próxima semana nós iremos vir com um tema quentíssimo também, que ainda é surpresa. Próximo programa, surpresa. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, não deixe de seguir também os nossos convidados nas redes sociais. Banda, muito obrigado, Celso, galera. Deus abençoe, muito bom estar com vocês. Sonzeira, vamos de saideira? Vamos lá então, manda o Vamos de Bride. saideira? É isso aí. Agora sim, rock and roll de verdade, hein? Vamos de rock and roll. Deus abençoe, querido. Fica no alvo. Falou, querido. Saideira com o Falou, Celso. querido. You say he's weak, he's a super freak. Don't believe that he can. Say God is dead, last your head, they got him a swing up from a chair. You could be safe with it in your grave, and back in there to come back, to come back. King of King, the angels sing. I think this guy has cried. That's the way you see it, that's the way you see it, that's the way. Psychedelic and super Jesus, you see it, that's the way, you see it, that's the way. Psychedelic and super Jesus. Get the right to rent to drink, it's all profanity. So God wanna cross your heart is lost in now him to a hippie tree. Say like my fire food desire, don't you die on me, yes. Don't you die. The rope is slipping and give voodoo to bring and not very sight to see. That's the way you see it, that's the way you see it, that's the way. Psycho
Jesus. You see it, that's the way. You see it, that's the way. Psychedelic super Jesus. Gonna slow down and blood, seeking you a fire. Today's the day, better give it away. There's no better hold. We'll learn and we'll return. Smoke my thing to me. Yeah. It's no, it's my own thing. I tell you now, I show you how the shining glory. That's the way you see it, that's the way you see it, that's the way. Psychedelic super Jesus. You see it, that's the way, you see it, that's the way. Psychedelic super Jesus. Isso aí, galera. Valeu. Obrigado. Nossa, quem deu esse agudo aí? Ó, tem um xelé, um lembro.